A paz do Senhor para todos os irmãos, para mais uma gravação de mais um vídeo sobre a grande tribulação. Nós estaremos iniciando por mais um vídeo para o nosso livro espiritual. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, estaremos gravando, Senhor, mais um vídeo. Pai, dá-nos graças, Senhor, para que possamos transmitir a Tua Palavra pelo Teu Espírito Santo, Deus. Amém. Vamos então para mais um vídeo. Encontramos aqui, irmãos, então, a continuação da grande tribulação. Hoje nós vamos aprender alguns pontos importantes da grande tribulação que todos irmãos, todos amigos precisam saber realmente sobre a grande tribulação, né? Nós observamos aí no painel, logo após a retirada da igreja da terra, inicia-se um período muito triste, tanto para os judeus quanto para as outras nações. Esse período é conhecido como grande tribulação, quando o Senhor derramará juízo terríveis sobre os habitantes da terra. Então nós observamos aí, irmãos, sobre a grande tribulação. É um período de sofrimento que vem sobre a terra, sobre os habitantes da terra, mas ele acontece após o arrebatamento da igreja. Então, enquanto a igreja não for arrebatada, então não deu-se ainda o início da grande tribulação. E hoje nós queremos passar para os irmãos também pessoas que vão ser salvos durante a grande tribulação. Isso é importante, nós sabemos. Vamos então para o próximo painel. Observamos aqui, irmãos, amados e queridos irmãos, que houve um intervalo do sexto e o sétimo selo. Veja bem que Deus dá um intervalo na grande tribulação do sexto e o sétimo selo. E depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, línguas, e que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajado de vestes brancas e com palmas nas mãos. Fala dos mártires que deram as suas vidas pelo Senhor Jesus, a recusarem a servir o anticristo na grande tribulação. Apocalipse 7 e versículo 9. Então nós observamos aqui, irmãos, uma multidão aqui no capítulo 7 de Apocalipse, que não se pode contar. Não se pode contar a multidão que aceita Jesus como Salvador, mas nesse período da grande tribulação, o anticristo que vai estar dominando em toda a terra. Ele de Jerusalém vai estar dominando o mundo inteiro, assinalando com 666. Então, todas as pessoas que não aceitarem o número da besta 666 será morto, será degolado, será morto de outras formas, mas será morto de forma que o anticristo não vai dar moleza. E eu quero dizer para os irmãos que a única nação que não vai receber o sinal da besta, a única nação é Israel. Porque Israel marca um concerto com o anticristo por uma semana, por 7 anos. Mas o concerto que Israel marca com o anticristo não vai assinalar. O povo de Israel não aceita o sinal 666. Então, realmente haverá um concerto entre o anticristo e Israel, mas Israel já deixando claro que eles não aceitam nenhum sinal, porque eles vão pelo que a Bíblia fala, né? Então nós observamos aqui uma multidão
uma multidão que não se podia contar de pessoas que se salvaram porque foram mortos pelo anticristo e aceitaram a Jesus. Vamos então para mais um painel, uma passagem da palavra de Deus. Nós observamos aqui, então, a multidão que já estão no céu, e eles já estão de vestes brancas, e o louvor da multidão de vestes brancas, e clamava em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Apocalipse 7, versículo 10. João viu a grande multidão em pé diante do trono de Deus, diante do Cordeiro. A visão contempla a grande multidão já na eternidade. Então nós podemos observar que essa visão que o profeta teve, o profeta João, o apóstolo João do Apocalipse, ele já viu esta multidão no céu, todos de brancos vestidos, e já perante o Cordeiro, na presença do Pai e do Cordeiro, e já estão louvando e glorificando o Senhor. Então nós observamos aqui, vamos para mais uma passagem aqui, a forma como que eles foram até o trono de Deus. Nós observamos aqui então, nesse capítulo 7, versículo 11, aqui nós observamos essa passagem. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o seu rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus. Apocalipse 7 e versículo 11. Esse tremendo volume de adoração e de louvor tem a ver com o que Jesus fez na cruz, quando expiou todo o pecado ao entregar-se ao sacrifício. Então nós observamos aqui na palavra de Deus que cada vez que acontece os milagres de Deus no céu, durante a grande tribulação, essa multidão que chega diante do Senhor, salva pelo sangue de Jesus, então os milhares de anjos que estão ao redor do trono e os demais seres celestiais prostram e adoram a Deus, adora ao Pai e ao Cordeiro, agradecendo a Deus pela expiação, aquilo que Jesus fez no Calvário, que valeu a pena, aquela multidão salva pelo sangue que foi derramado no Calvário. Vamos então para mais uma passagem. Observamos aqui então palavra de louvores e adoração dos seres celestes, dizendo amém. Quando eles falam amém, eles estão aprovando o acontecimento no céu. A multidão chega diante de Deus, então todos os seres celestiais, nós observamos aí, os seres celestes dizendo amém. Assim seja a salvação que veio de Jesus para todos, né? Eles louvam o louvor e glória e sabedoria e ação de graça, honra, poder e força seja ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Apocalipse 7 e o versículo 12. Então nós observamos aqui que todos os seres celestiais, ali eles adoram prostrado diante do Pai, diante do Cordeiro, adorando a Deus pelos acontecimentos que é feito pela obra redentora da cruz do Calvário. Então o derramamento de sangue de Jesus, todos os seres angelicais passam a entender que valeu a pena. Jesus morreu, deu a sua vida, mas o resgate. São milhares e milhares de pessoas salvas, multidões e mais multidões chegando no céu, salva pelo sangue do Cordeiro. Vamos então para mais um painel.
Aqui nós observamos então, capítulo 7, versículo 13 e 14, e um dos anciãos me falou dizendo: e esses que estão de vestidos brancos, quem são e de onde vêm? Então foi feita uma pergunta, versículo 14, e eu disse-lhe: Senhor, tu sabe. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as embranquearam no sangue do Cordeiro. A grande multidão que sofreu por Cristo reinará com ele. Então nós observamos aqui, irmãos, nessa passagem, Apocalipse 7, 13 e 14, que o apóstolo João, ele viu essa grande multidão entrando no céu, que estava ali perante o Cordeiro, louvando já a Deus, e ele perguntou de onde vieram. E ali, realmente, um dos anciãos respondeu: esses vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então aqui prova que a salvação é somente pelo sangue do Cordeiro. Então eles sofreram perseguição pelo anticristo, foram martirizados, mas eles receberam a salvação de Jesus Cristo. Eles sofreram, mas agora ali no céu eles vão reinar eternamente com o Senhor Jesus. Vamos então para mais uma passagem. Observamos aqui então: por isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nós observamos então nessa palavra que eles aí já estão diante de Deus, já estão no templo de Deus, adorando a Deus, e aquele que está sentado no trono os cobrirá com a sua sombra. Isso quer dizer que todo o livramento de Deus veio sobre eles. E João vê um grande número desses santos da tribulação que foram martirizados pelo anticristo. Todos desses grupos participaram e saíram da grande tribulação. Apocalipse 7 e versículo 14. Então podemos observar, irmãos, nessa passagem: por isso estão diante do trono. Eles sofreram perseguição, foram martirizados, mas eles ressuscitaram, porque eles aceitaram Jesus e as suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante de Deus e são dignos de estar ali, porque realmente eles enfrentaram grandes oposição do anticristo na terra, mas não cederam. Eles permaneceram firmes no Senhor Jesus Cristo. Vamos então para mais uma passagem da palavra de Deus. Aqui nós observamos no capítulo 7, versículo 16: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas de águas. Significa que na grande tribulação na terra, eles sofreram os piores horrores do sofrimento, e agora desfrutam do ambiente perfeito no céu com Deus e com Jesus. Então nós observamos aqui, esta multidão, eles sofreram os piores martírios que já existiu. Esses martírios dessa grande multidão veio de todas as partes do mundo, de todas as nações do mundo. Esses não obedeceram ao anticristo, não aceitaram o seu número, então eles foram martirizados, mas receberam as vestes brancas, foram salvos e agora se encontram diante de Deus, e nunca mais eles vão ter fome, nunca mais terão sede, nem sol, nada de sofrimento. Por quê? Porque agora eles estão diante de Deus, diante do Cordeiro, e Jesus os guiará para as fontes de água da vida. Nunca mais vão ter sede nem fome, porque agora está no ambiente perfeito diante de Deus. Vamos para mais uma passagem da palavra de Deus.
Observamos então aqui, nesse capítulo 7, versículo 17, porque o Cordeiro de Deus que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas de águas. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7 e versículo 17. Tudo o que causou tristeza desaparecerá para sempre. Nós vemos aí, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quando nós observamos, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, isso quer dizer que eles vieram de um grande sofrimento. O sofrimento foi muito grande. Eles passaram fome, passaram sede, eles choraram muito, as lágrimas foram muito grandes, mas Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E também o Senhor Jesus, a partir desse momento, é o pastor deles, de todos, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes de águas da vida. Eles nunca mais vão ter fome, nunca mais vão ter sede, nem sol, nada cairá sobre eles. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então compensa ficar do lado de Deus, compensa ficar do lado de Jesus, porque Jesus, mesmo que hoje nós sofremos, nós choramos, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece o seu sofrimento, e um dia Ele vai enxugar as lágrimas de cada um de nós. Vamos para mais uma passagem. Nós observamos aqui então, irmãos, nessa passagem, os tronos do Apocalipse, juízo e mártires do Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em sua mão, e viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20 e versículo 4. A grande multidão que sofreu por Cristo é convidado para a ceia que o próprio Jesus irá servir, e todos exclamam: aleluia, glória a Deus. Apocalipse 19, versículo 1. Então nós observamos nessa passagem, irmão, do Apocalipse, do capítulo 20, versículo 4, que todos os mártires durante a grande tribulação, todos os mártires que sofreram por Cristo foram martirizados. Eles não adoraram a besta, eles não receberam o sinal nas suas testas e nem na sua mão. Então eles viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então nós observamos aqui que eles viveram, eles ressuscitaram. Então aqui todos os que morrerem durante a grande tribulação vão ressuscitar no final da grande tribulação, receber veste branca, e vai ser conduzido perante o Pai, perante o Cordeiro. E depois dali eles vão ser conduzidos, todos os salvos vão ser conduzidos para a ceia da boda do Cordeiro. Todos vão ser convidados, os que tiverem o céu, para essa grande festa do casamento de Cristo com a igreja. Vamos então para mais um painel da palavra do Senhor. Então nós chegamos então aqui, nesse momento aqui, desta conclusão. E ouvi como que voz de uma grande multidão, e como que voz de muitas águas, e como que voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Apocalipse 19, 6. Versículo 7. Regozijemo-nos e alegramo-nos e demos-lhe glória, porque vindos são as bodas do Cordeiro, e já o seu esposo se aprontou. Versículo 8. E foi-lhe dado
que se vestisse de linho fino e puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 9. Então encontramos aqui, irmãos, nessa passagem nós encontramos então, aqui na conclusão desse estudo, que todos durante a grande tribulação, que deram suas vidas por Jesus, mesmo sendo martirizados, eles no final da grande tribulação vão ser ressuscitados pelo Senhor Jesus, receber vestes brancas e vão ser também conduzidos para o trono do Senhor Jesus, e dali todos serão convidados para a festa das bodas do Cordeiro. Então a bodas do Cordeiro no céu vai ser já no final da grande tribulação na terra, porque depois da bodas do Cordeiro, então daí Jesus desce na terra, ele vem para salvar Israel da mão do anticristo e do falso profeta e da besta, e também destruir todos em Meguido na grande guerra do Armagedon. Então fica então esta mensagem, irmãos, a todos os irmãos, que um dia nós teremos a oportunidade de encontrarmos lá, neste lugar. Todas as multidões salvas vão estar neste lugar com Cristo. Observamos então, aí está o local onde todos nós, todos os salvos serão oficialmente convidados a bodas do Cordeiro. Então todas as multidões, as multidões do arrebatamento, as outras multidões, os 144 mil, multidões que vão ser mortos por Cristo na grande tribulação, e todos os salvos desde a fundação do mundo, nós observamos aí, todos os salvos serão oficialmente convidados a bodas do Cordeiro. Então fica então esta palavra da parte de Deus para todos os irmãos, que a salvação na grande tribulação, haverá uma grande perseguição sobre o povo de Deus, pelo anticristo, mas aqueles que perseverar fiel ao Senhor Jesus será salvo no final da grande tribulação, mesmo que seja morto, ainda viverá na presença do Senhor, será receber um novo corpo e estaremos com Ele para sempre. Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem na paz do Senhor.